Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui em mais um vídeo para tratar agora sobre a questão dos direitos das famílias, né? Me referi às famílias no plural mesmo, embora, né, nós tenhamos como costume a nossa doutrina tradicional mencionar, né, como nomenclatura aí dos livros, Manual de Direito de Família, ou então Direito de Família. Geralmente, as nossas disciplinas que se encontram nas grades curriculares, né, das instituições de ensino superior, relativas aos cursos de graduação em direito, se referem a essa disciplina como direito de família, né. No entanto, felizmente, nós estamos vivendo uma outra realidade, né, em termos de legislação, em termos de concepção de família para o Estado. E tendo em vista, especialmente no que se refere ao direito brasileiro, né, vivemos em um Estado democrático de direito, a nossa Constituição Federal, que é a base, né, legal da nossa sociedade, tem evoluído justamente nestes aspectos, né? Ou seja, como que o Estado enxerga a família? Regra geral, né, isso vem de longa data, né, acompanha esse modelo tradicional e cultural, especialmente, né, nos países que têm por base o direito romano e a própria interferência e influência da Igreja Católica e das religiões do cristianismo, né, das religiões como um todo, que vem, né, como principal modelo de constituição de família, as famílias matrimoniais, aquelas oriundas, né, a partir do casamento, da cerimônia do casamento, que até hoje, né, ainda ocupa, digamos, o status de maior formalidade em termos de concepção de entidade familiar. Entretanto, atualmente, não somente a família matrimonial, aquela originada por meio do casamento, é recepcionada pela Constituição e é reconhecida pelo Estado. Além da família matrimonial, temos a chamada família convivencial, né, que é aquela representada pela união estável entre os pares, seja um casal hétero, seja entre pares homoafetivos, mas que se caracteriza, né, pela convivência contínua, pública, com o ânimos, a vontade efetiva de constituir família, assumindo, para tanto, certas, né, obrigações, tanto para com os pares que convivem na união estável, assim como para os membros, né, que irão compor esse núcleo familiar, neste caso, os descendentes, havendo relação ainda com os parentes, né, um do outro, tanto os parentes do companheiro quanto do outro, assim como ocorre no casamento também, as relações por afinidade. Além do da família matrimonial e da família convivencial ou de união estável, a nossa Constituição também, né, representa como entidade familiar, ou seja, o Estado reconhece como entidade familiar as chamadas famílias monoparentais. Qual é a característica da família monoparental? É aquela, né, que se caracteriza pela convivência, pelo vínculo estabelecido entre um dos genitores, tanto o homem quanto mulher, e seus respectivos descendentes. Não se exige, no caso, para, né, compreensão da família monoparental, o casamento nem a união estável, apenas um dos genitores e seus respectivos descendentes são suficientes enquanto membros para formar uma entidade familiar. Temos ainda outras modalidades, né, de família que a nossa legislação regulamenta e que os nossos tribunais têm reconhecido, com a possibilidade, inclusive, né, de produzir efeitos jurídicos. Mas de forma mais precisa, né, nós encontraremos na Constituição estes três modelos principais, tá? A família matrimonial, família convivencial e a família monoparental. Vocês vão questionar: "Professora, então quer dizer que só tem esses 3 modelos, né, essas 3 modalidades de família, possíveis?" E eu vou responder para vocês que não. Na realidade,
né, o direito das famílias, ele é um processo evolutivo da própria sociedade. Então nós vamos observar que, à medida, né, em que a sociedade evoluiu no aspecto relacionado à família e à forma de constituição das entidades familiares, muito embora nem todas elas estejam devidamente regulamentadas e tenham passado, né, pelo processo legislativo e terem efetivamente, né, alcançado o status de legislação, o judiciário, né, os nossos tribunais, pela necessidade, né, que se aponta, né, na própria situação, tem, reconhecido outros modelos, né, outras modalidades de família, muito embora elas não encontrem respaldo legal nem na Constituição, nem na legislação infraconstitucional ou na legislação ordinária. Como que o judiciário então utiliza-se, né, de fundamentos, de argumentos para reconhecer o status de entidade familiar aquelas famílias que não encontram-se, né, descritas por meio de legislação. Acontece, nós sabemos que lá na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, no artigo 4º mais precisamente, nós temos um fenômeno, né, ao qual nós vamos nominar de integração normativa, que é a possibilidade que se tem, né, diante de um caso concreto, faltando legislação, o juiz, que é a representatividade, né, da atividade jurisdicional, ele poderá julgar com base nos princípios gerais, costumes, analogia. Então, nós vamos observar que uma parte do direito das famílias, né, justamente porque nós vimos que o direito das famílias é uma resposta, né, um resultado de um processo evolutivo social. Só que o dinamismo, né, os fenômenos, os fatos sociais ocorrem em uma velocidade que o processo legislativo não acompanha. Por N fatores, tá? Questões políticas, questões burocráticas, questões procedimentais. Então, nós temos uma disparidade entre a velocidade com que se dão, né, as mudanças dentro da sociedade, e agora nós estamos falando especificamente no que se refere às famílias, e a velocidade em que se dá o processo legislativo. Então nós chegamos a um resultado que todos nós conhecemos, né. Não há leis, né, atuais, leis que acompanham este processo evolutivo. E aí o judiciário acaba tendo que responder, né, às diversas demandas que chegam até ele, que procuram uma solução, né, às vezes para um conflito gerado originalmente em um modelo de família que não tem legislação, não encontra, né, conceito nem regulamentação, mas que apresenta ali um problema a ser resolvido. O judiciário, então, ele precisa resolver este problema, porque a atividade jurisdicional, ela existe, né, como sendo uma parte, vamos dizer assim, da estrutura organizacional do Estado que visa a manutenção da ordem, né, pública, da ordem social. Então, justamente com fundamento, né, na Lei de Introdução às Normas Brasileiras, especialmente no artigo 4º, acabam se recorrendo, né, por meio de hipóteses que visam a integração normativa, né, utilizando-se, portanto, de fontes secundárias do direito, quando não houver legislação propriamente dita, mas de princípios de costume e de analogia. É o que a gente tem visto, por exemplo, né, no que diz respeito às relações homoafetivas, né, o que diz respeito também à equiparação, né, de muitos direitos lá no direito sucessório, né, no que diz respeito especialmente à união estável, ao casamento e à ordem da vocação hereditária. Então, a gente vê nos princípios constitucionais da família uma alternativa, vamos dizer assim, para uma garantia de direitos fundamentais, que a Constituição já salvaguarda, né. O que que a Constituição traz para nós aí, que vai justamente estar de acordo com essa nova ordem constitucional que se aplica, né, em todas as áreas do direito e não é diferente com o direito das famílias. Nós vimos em alguns princípios como o da dignidade da pessoa humana,
o da solidariedade, né, e no caso do direito das famílias, nós vamos então tornar mais estrita ainda essa solidariedade, né, em termos de assunto, vamos tratar efetivamente da solidariedade familiar, né, as questões que dizem respeito à isonomia entre homens, mulheres e entre sócios na sociedade conjugal ou companheiros da união estável, né, em um processo de democratização dessa família, né, deixando aquela linha patriarcal, né, onde se visa uma subordinação entre os membros da família para um processo de equiparação de direitos, né. Não que não haja, né, individualmente, né, direitos e deveres a cada membro que compõe aquela família, mas nós temos que deixar claro, né, a diferença que é tratar da entidade familiar como sujeito de direitos e obrigações e individualmente de cada membro que compõe aquela família. Então, quando falamos, por exemplo, da presença do Estado em relação às famílias, nós vamos observar que até mesmo dentro da própria lógica que diz respeito à natureza jurídica do direito das famílias, né, ele aparece como sendo uma natureza híbrida, porque, de fato, né, a regulamentação principal do direito das famílias está no Código Civil. O Código Civil, dentro do ordenamento jurídico pátrio, né, ele está relacionado à legislação de ordem privada, ao direito privado. No entanto, em relação às famílias e à regulamentação da família, nós não podemos dizer que ela é apenas, né, de ordem privada, que cabe exclusivamente ao interesse das partes, como é um negócio jurídico, por exemplo, né. Na realidade, existe um interesse do Estado, ainda que haja uma intervenção mínima do Estado nas relações familiares, mas existe um interesse do Estado que leva a uma relação de reciprocidade, porque o Estado, né, federativo, o Estado brasileiro, perdão, o Estado democrático de direito, eu quis dizer, ele reconhece na família a base da sociedade. E ele impõe, né, ao próprio Estado, para que essa base, né, seja sadia, vamos colocar assim, uma relação de reciprocidade entre a entidade familiar e o próprio Estado. Então, a entidade familiar assume deveres, assume obrigação, em contrapartida, o Estado deve fornecer meios para que a entidade familiar consiga cumprir estes deveres, essas obrigações. E elas estão relacionadas, né, à própria sociedade conjugal, a união estável, as relações, né, do poder familiar, ou seja, as obrigações que os pais possuem em relação aos filhos, né, e que envolvem aí desde as questões relacionadas à saúde, à educação, até propriamente o universo das famílias, como a erradicação da violência doméstica, a erradicação da violência de todo gênero, né, seja física, psicológica, emocional, as questões que envolvem, o direito, né, de reciprocidade para com os pais e os filhos, ou seja, os pais, né, são responsáveis pelos filhos enquanto eles estiverem, né, forem menores, estiverem sob a guarda e proteção dos pais, assim como os filhos, quando os pais forem idosos, né, ou de acordo com uma situação de enfermidade, assumem a obrigação, né, em prestar auxílio material, moral, afetivo a estes pais. Então há uma relação de reciprocidade, né. Vimos também a ideia da afetividade como sendo um dos mais avançados tópicos dentro do direito das famílias, especialmente no nosso ordenamento jurídico, porque hoje o vínculo afetivo, que foi reconhecido pela Constituição Federal, prova disso é a própria união estável. A união estável se fundamenta basicamente em laços de afetividade,
Diferente do casamento, vocês podem questionar: "Quer dizer então que o casamento não tem a ideia da afetividade?" Tem, lógico que tem, mas o vínculo conjugal, ele é muito mais elaborado, muito mais complexo. É lógico que as relações de afeto são importantes, mas o casamento é um ato solene, né, juridicamente falando. Então existem outros, né, outras questões que irão vincular aquele homem ou aquela mulher ou aqueles pares homoafetivos que decidem constituir família matrimonial, ou seja, por meio do casamento, né. Tanto é verdade que a ideia, né, de rompimento do casamento, ela somente será possível diante do divórcio, da morte ou em casos de anulabilidade ou nulidade do casamento, né, aí pela existência de vício. Já a união estável, ela se fundamenta principalmente, né, nos laços de afetividade. Não há necessidade que haja nenhum ato solene, nenhum registro dessa união. Basta que ela se comprove, né, pela ideia da estabilidade, da continuidade, da durabilidade deste relacionamento com ânimos de constituir família, assim como o casamento. Mas mesmo que não haja nenhum registro formal, a comprovação desse vínculo pautado na afetividade, com ânimos de constituir família de forma pública, duradoura, já é suficiente para que se produzam efeitos jurídicos. Então, no que diz respeito às modalidades de família, a gente vai observar, né, como estávamos mencionando, que com a Constituição de 88 foi confirmada a ideia da pluralidade familiar, né? Finalmente, o Estado passou a reconhecer mais de um modelo, mais de uma espécie de entidade familiar que tenha possibilidade de produzir efeitos jurídicos. Muita coisa ainda precisa ser debatida, muita coisa ainda precisa ser analisada no âmbito jurídico e os tribunais acabam, né, sinalizando aí primeiramente do que o próprio processo legislativo pelas questões que já tratamos, né. Então, vejam, as questões de ordem das relações homoafetivas, elas não possuem uma legislação própria, né, possuem ali alguns apontamentos, algumas, normativas, né, que acabam assumindo este status, mas que efetivamente não passaram pelo processo legislativo. São resoluções lá do Conselho Nacional de Justiça, são decisões dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do STF, né, que acabam equiparando as relações homoafetivas às relações heterossexuais, com a possibilidade de produção de efeitos jurídicos. Mas muitos assuntos no que diz respeito às relações, né, ainda não se encontram regulamentada e carecem, né, de decisões e de um certo norte, né, dado pelo menos pelo Poder Judiciário, por meio de decisões dos tribunais superiores, como é o caso das relações poliafetivas, né, o chamado poliamor, que hoje necessita, né, de uma decisão dos tribunais superiores para que se crie um precedente, né, e possa gerar aí, talvez, em âmbito de repercussão geral, uma orientação aos demais tribunais, tá? São questões que podem serem estranhas, né? Podemos tratar com estranheza na perspectiva cultural, religiosa, mas que estão aí, né? Ou seja, existem fatos, existem situações dentro, né, da sociedade, organizações familiares, ainda que de minoria, né, e não estamos aqui para dizer se elas estão certas ou erradas, tá? Estamos aqui para demonstrar que estes fatos produzem, né, ali efeitos jurídicos, inclusive na esfera patrimonial, na esfera pessoal, e que precisam aí de uma regulamentação com urgência, né? Então temos muitos assuntos que hoje são discutidos no estatuto, no novo Estatuto das Famílias, que ainda não foi, não entrou em vigor, né, não foi sancionado, ainda há várias questões que precisam de fato serem debatidas, precisam de esclarecimentos, né, há necessidade talvez de audiências públicas, né, de informação.
porque existem aí muitos folclores também, né, em relação ao que se entende pela entidade familiar, a liberdade na concepção, perdão, das entidades familiares. Então isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não se quer aqui esquecer fundamentos do direito de família que levam em consideração a ética familiar, que é importante, né, e também as questões relacionadas à própria hegemonia humana, né, ou seja, a própria questão de raça, aspectos biológicos mesmo. Não se pretende aqui discutir, por exemplo, a ampliação do direito das famílias de tal forma a permitir relações que são consideradas relações de incesto, relações entre ascendentes, descendentes, entre irmãos, de forma alguma, certo? Existem questões que são, né, portanto, extremas e que chocam diretamente com o bom senso, né, com a questão lógica de organização, social, organização familiar e em relação ao próprio Estado, porque irá repercutir diretamente na ideia, né, no processo de formação do Estado, já que o Brasil reconhece na família a base da sociedade. No entanto, é necessário, né, ainda separar conceitos, né, dividir opiniões, aquelas que se referem às questões culturais, religiosas, de ordem pessoal, e aquelas questões pontuais, ou seja, muito embora não se concorde, né, por exemplo, como é o caso das relações poliafetiva, como até hoje muita gente expressa, né, contrariedade no reconhecimento das relações homoafetivas, a própria questão da transexualidade, né, nas hipóteses dos transgêneros e as repercussões, jurídicas no aspecto familiar que isso possa gerar. Acontece que a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, reconhece que a afetividade ela está acima de tudo isso que nós já falamos. Ela está acima de vínculos, inclusive biológicos. Então, hoje é possível dar reconhecimento a um vínculo de filiação pautado exclusivamente na afetividade, nos laços afetivos, em algumas hipóteses sem que haja nem, né, vínculo biológico, por óbvio, e nem o processo de adoção, ou seja, vínculos estabelecidos exclusivamente pelas relações de afetividade, a possibilidade de multiparentalidade, coparentalidade. Então, é necessário abrirmos a nossa mente, abrirmos os nossos olhos para a nova ordem constitucional familiar. E essa nova ordem constitucional familiar tem como base, como princípio, a questão principal relativa à afetividade, certo? Bom, a questão da afetividade, que hoje, né, é o principal vínculo capaz de constituir entidade familiar, não nos faz, né, esquecer ou menosprezar as outras modalidades de vínculo, tá? Então, a ideia é que se amplie a concepção das famílias, e isso estou falando do Estado, tá? E a sua repercussão jurídica, não necessariamente em relação às pessoas, como nós colocamos, né? Muitas questões que dizem respeito às famílias vão encontrar divergência dentro da sociedade. Isso é natural, né? Há quem reconheça no casamento a única forma legítima de constituir família. Há quem reconheça nas relações, né, homoafetivas algo que é absurdo, que é contrário aos princípios relacionados à família. No entanto, nós precisamos, enquanto estudantes de direito, operadores de direito, atentarmos para a questão relativa aos efeitos jurídicos que, independentemente da origem dessa família, eles possam aparecer. Vamos lembrar que as famílias, né, elas constituem entre os membros relações de afeto, como nós colocamos, mas não somente relações de ordem pessoal, mas também de ordem patrimonial. Há patrimônio constituído, né, no seio dessas famílias, independentemente do modelo, e a falta de legislação não poderá permitir que as pessoas sejam prejudicadas, ainda que no aspecto patrimonial. Então, sabendo
né, que o direito das famílias regulamenta, é um conjunto de normas que visa regulamentar as relações pessoais e patrimoniais dos membros que a compõem, independentemente do modelo dessa família, o Estado precisa estar atento e preparado para resolver estes conflitos, né? Seja com base na legislação, seja com base nos princípios constitucionais, ok? Bom, em relação aos aspectos históricos, né, quando nos referimos a essa origem, né, de uma visão, patriarcal, matrimonialista em relação às famílias, isso não veio por acaso, né, isso nos foi implantado por meio da cultura, por meio da tradição. Foram gerações, desde o período da colonização até hoje, né, que nos levam a crer que o modelo, digamos assim, ideal, né, de família, seja a família matrimonial. E não tem nada de errado nisso, tá, gente? Não vamos aqui também, criticar o casamento ou menosprezar a família matrimonial. Pelo contrário, né? É uma família que, uma modalidade, vamos colocar assim, de família, que detém maior segurança jurídica nos aspectos, né, procedimentais, isso porque, para casar há necessidade de se passar por um procedimento prévio chamado habilitação, né. O que que é esse processo de habilitação? Qual é o sentido do processo de habilitação? Às vezes quem vai casar fica pensando, né: "Poxa, por que que é tão burocrático assim? Por que que não é só ir lá e casar, né, tem que abrir um processo de habilitação?" Acontece que é uma forma que o Estado vê como garantia, primeiro, de que aquelas pessoas efetivamente podem casar, né? E quando se busca, verificar se as pessoas que estão ali envolvidas podem casar, é porque a nossa legislação apresenta, né, na legislação civil, no Código Civil, uma série de apontamentos de situações em que há impedimento matrimonial. E estes impedimentos matrimoniais também não estão na legislação por um acaso. Isso é fruto de um processo, né, de organização social em que, com base, né, na vivência cultural, tradicional das famílias, chegou-se até a conclusão, né, de que certas relações ali não estariam compatíveis com a ideia que o casamento passa, né, ou seja, de um relacionamento formal, de um relacionamento, uma sociedade mais complexa, aonde se assumem obrigações, os consortes, no caso, os cônjuges, né, assumem obrigações como sócios, né, pautados na ideia de uma comunhão plena de vida. E essa ideia de comunhão plena de vida está para os aspectos pessoais, mas também está para os aspectos patrimoniais, tá? Então, quando falamos da família como uma organização social, primeiramente, nós temos que buscar entender que a organização familiar, o organismo familiar, ele é natural, certo? Pessoal, é o seguinte, muito simples. Nós não vimos do nada, né? Nós não viemos do nada. Nós somos fruto de algum relacionamento, de alguma família. Então, nessa ideia, né, de descendência, nós somos descendentes de um grupo familiar, um organismo familiar. E desde as sociedades primitivas, a lógica de organização social, primeiramente, foi pautada por meio, né, originada, digamos assim, por meio destes organismos familiares. Há uma obra chamada A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, e ali no segundo livro, na segunda parte do livro, vem trazendo um retrospecto, né, da família desde as sociedades primitivas. E, como é sabido no direito, os institutos jurídicos mais antigos, né, que remontam de tempos mais antigos, são justamente os institutos da família, da sucessão e da propriedade. Justamente porque a ideia de organização, né, destes núcleos familiares
A ideia de sucessão entre os membros destes organismos familiares e a preservação de posses, né, de meios de subsistência destes grupos familiares, levou à necessidade, com o tempo, né, passando as sociedades de primitivas para sociedades complexas após a formação do Estado, levando à necessidade de regulamentação, tanto no que diz respeito aos aspectos de formação dessa família, como de sucessão e posse e propriedade. Então vejam que estes 3 institutos estão interligados, isso no retrospecto histórico, na origem histórica. Certo? Então, é sabido que, tradicionalmente, desde as sociedades primitivas até os tempos atuais, a relação, né, entre os membros que compõem uma família é uma relação que leva a inúmeros efeitos, dentre eles os efeitos jurídicos, isso numa contextualização atual, né? Bom, então, neste aspecto, nós vamos observar que a família hoje, né, que é vista pela Constituição de 88 como base da sociedade, na realidade sempre foi considerada base, né, organizacional para a ideia de organização social e regulamentação. Os primeiros princípios, né, em termos de questões éticas, morais, especialmente em relação às questões morais, nascem nos núcleos familiares, nascem, né, na ideia da educação e da tradição cultural à qual esta família está vinculada. Então, com base nestes princípios, né, com base nessa ideia de convivência entre os membros deste grupo, deste organismo familiar e outros organismos familiares, é que se estabeleceram as regras de convivência social, né. Então, a ideia de preservação, proteção da família, quando o Estado, né, no caso o Estado brasileiro, vê na família a base da sociedade, é porque ele tem interesse e reconhece na família, de fato, uma base organizacional. Quando a família é desestruturada, né, e aí este aspecto a gente vai verificar que não é algo, né, em que a família deve ser, vamos colocar assim, demonizada, né, ou seja, se a família é desestruturada, é culpa exclusivamente da mãe, do pai, do filho, ou seja, dos membros daquela família. Podem ter certeza que em algum momento, né, seja no princípio, né, em relação à formação da família daqueles membros que compõem essa nova entidade familiar, ou ainda em relação a essa entidade familiar, há, de alguma forma, a possibilidade de identificarmos negligência por parte do Estado, né, imprudência e forma de organização do Estado, que vai refletir nessa família, tá? E quando isso acontece, quando essa família se desorganiza, se desestrutura, isso gera ao Estado um ônus, né? E esse ônus é prejudicial. Por isso que ao Estado interessa a preservação dessa organização familiar da forma melhor possível, porque dessa forma seria menos oneroso, menos impactante, em termos inclusive de despesa, tá? Despesas públicas. No entanto, o que acaba havendo é uma entrega plena da responsabilidade em relação a essa família às pessoas, né, que compõem essa família, especialmente aos consortes, no caso da sociedade conjugal, do casamento, ou aos companheiros, no caso da união estável. Existe sim obrigações que estes devem assumir, mas como falamos mais, né, no início da nossa discussão, existe uma relação de reciprocidade. E essa relação de reciprocidade é que deve ser observada, porque é pautada nela, né, que ambos, entidade familiar e Estado, assumem obrigações, né? Então, se à família é dada a obrigação no cuidado, dever de guarda e proteção dos filhos, auxílio material, né, deve prover a eles a possibilidade de frequentar a escola, de ter acesso à saúde. Por outro lado, é necessário que o Estado permita, dê condições
né, para que esta família ou essa entidade familiar cumpra esta obrigação. Se o Estado, né, a administração pública aí já no poder executivo, não tem vagas nas escolas, né, não tem vagas nos hospitais públicos, não tem vacina para efetivar as campanhas de vacinação, quer dizer, a conta não vai fechar, né. Então é necessário que haja essa relação de reciprocidade, tendo em vista a própria natureza híbrida do direito das famílias, né, ou seja, não é essencialmente privado, ele possui também ali uma parte relacionada ao Estado, ainda que a intervenção seja logicamente mínima, né, e que nós trabalhamos dentro do direito das famílias com a liberdade, né. Há uma liberdade na constituição da família, no modelo da entidade familiar que se pretende constituir, no rompimento dessa entidade familiar. Então, a liberdade, até mesmo no planejamento familiar, mas essa liberdade é assistida, porque ao Estado confere, né, o dever de prestar todo o auxílio que esta família necessite de forma a não se desestruturar, ok? Outro ponto fundamental que a nossa Constituição prevê, né, é a questão, além dessa pluralidade, né, ou seja, dessas variadas modalidades de família, é a possibilidade que se tem, né, de buscar perante ao Estado não só a proteção, né, dessas famílias, como também o auxílio do Estado a estas famílias quando assim necessitarem, né. Um exemplo que a gente pode citar, que estamos acompanhando atualmente, são os auxílios prestados pelo Estado em relação à pandemia gerada pela Covid-19, né. Então veja, não houve uma mudança, né, em termos de organização econômica, política, mas é nítido que há uma consequência advinda da pandemia. Então, ao mesmo tempo que o Estado, né, suspende aí as atividades normais, né, há decretos a nível de estado, município e a União, né, que impedem que as pessoas continuem trabalhando, né, enfim. Por outro lado, há a consciência de que isso vai repercutir um efeito econômico, financeiro. Então, o Estado vem para não desmobilizar, não desestruturar essas famílias, provendo aí uma forma de auxílio, né? E auxílio, inclusive, econômico. Por outro lado, a gente verifica que, em relação às famílias, esse período de pandemia, isso no mundo, tá? Generalizado, é um período em que se deflagraram muitas violências, né, arbitradas contra essas famílias. Violência de gênero, violência doméstica. Então, esse período tem demonstrado justamente essa ideia, né, de que, a família, quando não recebe a necessária intervenção do Estado, proteção do Estado, meios, né, do Estado provindos, né, originados pelo Estado, para que essa família se mantenha organizada, a tendência é que ela se desestruture, né. Isso naturalmente. Bom, em termos aqui para a gente fechar esse primeiro bloco, falando um pouco aí da evolução constitucional, né, da família, a gente precisa compreender aí um pouco a própria ideia de formação da nossa sociedade, né? Então, sabemos, o Brasil foi um país colonizado por meio de colonização europeia, no caso Portugal. Nós, até então, né, não tínhamos uma ideia de Estado, uma regulamentação, e acabou havendo uma imposição por força da própria transição, colonial, uma imposição de uma legislação que foi pensada, construída, com base em princípios da Comunidade Europeia, ou seja, de Portugal. E isso de repente apareceu, né, no Brasil como sendo uma norma passível de sanção. Então, a ideia do casamento, a sacralização do casamento, a intervenção da Igreja Católica fez com que houvesse um pensar em termos legais, né, de regulamentação das famílias, pautada numa ideia cristã,
né, e no sagrado matrimônio, ou seja, na sacralização matrimonial. E essa sacralização, né, ela acompanhou a nossa legislação, gente, até 2010, quer dizer, fez uma década agora, né. Não é, portanto, um período tão distante assim em termos históricos, né. Significa dizer que nós ainda precisamos avançar muito, né, e que nós ainda estamos muito apegados nessa origem cultural e tradicional da família. Em termos de legislação, temos que pensar ainda que a formação, né, e a organização social naquela época tinha muita concentração, né, das famílias no campo, ou seja, a ideia, né, de família era o modelo patriarcal, pátrio poder, em que as mulheres e os filhos eram subordinados à figura masculina, né. E havia ali uma ideia de autoridade parental, né, essa autoridade era uma autoridade máxima, ou seja, não havia a ideia, né, de, titularidade de direitos em relação à criança e ao adolescente. Durante muito tempo, né, sequer havia legislação, de proteção à criança e o adolescente. Então nós temos que pensar, né, toda essa visão, né, histórica para nós compreendermos o que nós nos tornamos hoje. Então foi um longo caminhar aí, uma longa trajetória e muitos direitos e conquistas, que foram aí, pensados, né, e conquistados, me perdoem pela redundância, por força de luta mesmo, né, com muitas consequências negativas, né, muitas pessoas que acabaram se dedicando a essa luta para a evolução do direito das famílias, mas que individualmente perderam a chance de usufruir destes direitos, né. Então a gente fecha aí o nosso primeiro bloco, ok, para daqui a pouquinho a gente comentar mais aspectos aí em relação a essa nova ordem constitucional das famílias.